do 1 ao 12, eu acho que vai ser projetado aqui. Diz assim: Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, a névoa e a escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Oremos. Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa, Deus nosso e Redentor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Atos 13 marca uma virada na narrativa da igreja primitiva. Obrigado, irmãos. A igreja primitiva era uma igreja muito missionária. Ela procurava fazer aquilo que Jesus deixou como ordem, que era ir pregar o evangelho. Em Atos 13, nós temos aí a inauguração, digamos, do primeiro culto de envio missionário. A primeira viagem missionária era inaugurada por aquela igreja. Antes, Jesus ele tinha enviado os discípulos para pregar no campo, para ir. No entanto, ninguém tinha sido enviado ainda por uma comunidade local. E essa igreja aqui, ela inaugura um novo tempo da visão missionária da igreja cristã. O texto fala que enquanto eles oravam, ou seja, o grande protagonista da missão da igreja é o Espírito Santo. Enquanto eles estavam em oração, o Espírito Santo, como protagonista, ele fala. Ele se dirige a essa igreja falando: separa para mim aqueles que eu capacitei e escolhi. Esse texto que nós vamos meditar hoje, o foco não é primeiramente nos indivíduos que estão ali envolvidos na missão, mas no Espírito Santo que desce como ordem de Deus para poder fazer com que aqueles que são chamados por Deus cumpram o seu papel. Não existe capacitação sem o Espírito Santo ou sem ouvir a voz do Espírito Santo. Se você esquecer tudo que eu vou dizer nessa noite, lembre dessa frase que eu vou falar agora, e aí isso já é suficiente para você nessa noite. O Espírito Santo chama, envia e capacita a igreja para cumprir sua missão, mesmo diante da oposição do maligno. Vou repetir. O Espírito Santo chama, envia e capacita a igreja para cumprir sua missão, mesmo diante da oposição do maligno.
Versículos do 1 ao 3, chamados e separados pelo Espírito. A igreja em Antioquia era uma igreja muito plural. O que quer dizer isso? Que antes, somente os judeus eles tinham acesso a uma aliança. No entanto, essa igreja ela era formada por várias etnias. Não existia um só povo que frequentava essa igreja, então a liderança daquela igreja também era uma liderança plural. Ali nós tínhamos romanos, nós tínhamos judeus, nós tínhamos africanos que faziam parte daquela igreja, ou seja, um povo chamado por Deus, que não é somente o povo judeu, mas todos os povos que foram chamados e foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E o texto fala que enquanto eles jejuavam e oravam, o Espírito Santo falou. Ou seja, o meio pelo qual se pode ouvir a voz do Espírito Santo é jejum e oração. Uma igreja que se reúne para orar, para jejuar, para buscar a Deus, ela ouve a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo para a igreja que faz isso é direta. Separa para mim pessoas. Se vocês estão buscando, se vocês querem de fato cumprir a missão, se vocês querem se aproximar de Deus, o Espírito Santo ele age em uma igreja assim e fala: é realmente nessa igreja que eu quero que pessoas se levantem para a obra que eu tenho. Então separa para mim, já que vocês estão me buscando, é porque vocês querem fazer aquilo que eu desejo. Então separa para mim essas pessoas. Quem são as pessoas? Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Sabe o que isso quer dizer? Que o envio missionário ou o despertar do chamado de uma pessoa para Deus, ela não começa em algo público, mas ela começa no secreto. Ela começa na oração, ela começa no jejum, ela começa no coração. Quem decide primeiro, quem vai a uma missão de Deus, não são as pessoas, mas o próprio Deus escolhe. Ele toca no íntimo do coração e a pessoa então é despertada nesse chamado para procurar fazer aquilo que Deus quer. O Espírito Santo falando no teu íntimo: eu te escolhi e eu quero você para a missão que eu tenho. Com certeza você já ouviu essa voz no seu interior. Aí talvez você fale: mas eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo que geralmente aparece nos cultos, na igreja, não sei cantar, não sei tocar. Mas se o Espírito Santo despertou o teu coração no íntimo, é porque a obra que ele tem para fazer na sua vida é de Deus. E a que ele tem para fazer através de você também é de Deus. Isso quer dizer que não são só esses meios que Deus age para alcançar pessoas. Quer dizer que o meio pelo qual ele vai te usar é o meio dele. E não muitas vezes de um sistema que já existe, que nós já criamos e que nós cultuamos dia após dia. Se Deus quer te usar como alguém apenas para contar o teu testemunho, irmão, vai. Segue adiante. Se o Espírito Santo está te chamando para na sua universidade, na sua escola, pregar o Evangelho, vai, porque ele está de fato falando no íntimo do teu coração. Eu te escolhi para isso. Querido, quando eles são chamados, a igreja também ela testifica esse chamado. Não existe chamado cristão à parte da comunidade cristã. Toda igreja ela precisa enviar pessoas para o campo, mas todos que são enviados para o campo, eles não vão sozinhos. Não existe um chamado na sua vida que uma igreja não faça parte dele. Quando Jesus fala sobre a igreja, que nós somos um corpo, ele trata a igreja como esse corpo de que no momento em que você o serve, você precisa servir a igreja. Porque servir a Jesus Cristo é servir a sua igreja, porque afinal de contas eles são uma pessoa só. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não tem como servir a Jesus Cristo sem servir o corpo dele. Por isso que o chamado ele não é a parte da igreja. Ele não está desassociado em ser membro, em estar em uma igreja. O chamado, ele é sim pessoal,
No entanto, a testificação desse chamado, ele vem pela sua comunidade de fé. Por dia após dia, você está ali vivendo em comunhão com os irmãos. Sabe por que isso é importante? Porque no dia que você tiver dificuldade no seu chamado, no dia que você fraquejar, no dia que você não tiver forças para seguir, sabe quem vai te encorajar? É o teu irmão. Ele que vai falar, irmão, continua. Deus te chamou, Deus te usa. O que você tem, outras pessoas não têm, porque especificamente é o chamado de Deus na sua vida. Então, por isso que o chamado, aquele que é vocacionado, precisa estar em uma igreja. Queridos, quem dirige a missão da sua vida? Você tem escutado a voz do Espírito Santo no íntimo do seu ser? Ou simplesmente você tem seguido seus próprios sonhos, sua própria vontade? A missão de Deus, ela não nasce no impulso de você querer fazer as coisas do seu jeito, mas ela nasce na voz de Deus, no seu coração, falando, eu te escolhi. É assim que nasce o chamado de Deus. Toda igreja saudável ouve o Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa. Não sei se vocês já participaram de igreja que parece que não sabe para onde vai. Parece que não sabe ouvir o Espírito Santo, parece que não tem direção de Deus, e essa igreja ela fica estagnada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não fala nessa igreja porque a igreja não ora, a igreja não jejua, ela não busca a Deus na palavra. Como o Espírito Santo vai falar para uma igreja para separar pessoas, para alcançar o alvo que Deus quer, se a igreja não o busca? E aqui eu não estou falando só em comunidade, no sentido coletivo, mas no pessoal, que é onde nasce o chamado. É no secreto do seu coração, é no seu quarto, é você orar ao Senhor e buscar e entender com convicção que Ele tem te chamado para isso. O segundo ponto que nós vamos ver, enviados para proclamar a palavra, está no versículo 4 e 5. Barnabé e Paulo, depois de serem chamados e separados, eles foram enviados por aquela igreja. E Deus, ele é muito estratégico na missão dele. Porque quando eles são enviados a várias cidades ali, o ponto de contato cultural que eles têm, qual que é? A sinagoga. Por que a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde as pessoas liam o texto bíblico e as outras ouviam ali e elas eram edificadas. Então, como já existia esse modelo, eles vão exatamente para a sinagoga para pregar o evangelho de Deus. E Deus, ele usa isso como estratégia para anunciar a sua palavra. No entanto, eu queria que vocês se atentassem para um nome que aparece aí, Marcos, ou João Marcos em alguma versão, que era um auxiliar jovem, que participava da missão para uma possível futura vocação e missão de Deus na vida dele. Queridos, o que eu quero dizer sobre Marcos é que ele era um jovem que acompanhava, ele estava sendo preparado. Sabe o que isso quer dizer? Que não existia idade para o chamado de Deus na vida das pessoas. Deus, ele não escolhe por idade. Às vezes a gente pensa que a vocação de Deus, o chamado de Deus só começa na vida adulta. Só começa quando as pessoas têm um conhecimento extraordinário sobre Deus. Muito pelo contrário, ele começa na hora de Deus. Ele não começa na hora que nós queremos. Às vezes nós menosprezamos as crianças, menosprezamos os jovens, e eu fiquei muito feliz, praticamente só tinha jovem aqui na frente cantando. Com certeza eles ouviram o chamado de Deus no coração deles, e a gente tende a menosprezar a idade por isso. Talvez falte maturidade. Falta maturidade. No entanto, a maturidade cristã, ela não nasce de uma hora para outra. Todo mundo só alcança a maturidade cristã com o tempo, mas não alcança o chamado na vida adulta. O chamado, ele vem a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo Jesus, ele te entrega dons.
E a partir daí você o exerce para a glória dele. Querido, não podemos menosprezar nenhuma criança, porque Deus fala no coração dela que o chamou. Vocês lembram de Samuel? Quando Samuel estava ali com o sacerdote, ele ouviu Deus. E Deus falou: Samuel, naquele muito jovem, não entendeu quase nada. Foi lá para Eli, o Senhor me chamou, falou não. E o Senhor continuou insistindo ali até ele entendesse. E Samuel foi o que foi. O profeta que praticamente mudou toda a rotina, toda a geração daquele tempo, tanto que depois Eli foi destituído e Samuel assumiu. Querido, não existe idade para o propósito de Deus. Eu lembro que quando eu estava em um processo ainda de restauração de Deus, muito novo, acho que eu tinha 13 anos. Eu estava deitado no sofá em uma noite, escutando uma música de crente, e eu não sei quantos já fizeram isso, de repente meu coração começou a queimar, e eu comecei a querer falar de Deus, eu comecei a querer conhecer mais a Deus, aí eu dormi. Quando foi, era sábado, quando foi no domingo de manhã, eu só lembro dessa cena, só lembro de ter dormido. E depois eu lembro que eu estava na frente da igreja, na escola bíblica dominical, pregando. Simplesmente preguei o microfone ali e comecei a pregar sem entender nada. Só tinha vontade de fazer. Lembro que eu preguei? Não. Mas com certeza o pastor lembra. Porque se eu falei coisa errada, meu amigo o pastor lembra de tudo. Com certeza ele lembra. No entanto, eu senti esse desejo no meu coração muito cedo. E a missão de Deus na vida das pessoas, ela acontece assim. Só que hoje, muitos jovens, o interesse deles é por outras coisas. Como construir uma carreira de sucesso, serem os melhores nos jogos digitais, serem famosos nas redes sociais. E se eu pudesse dar um conselho para você que é jovem, eu falaria o seguinte: a Bíblia diz que você tem a força. A Bíblia diz que vocês venceram o maligno. Não desprezem a juventude de vocês. Não desprezem o chamado de Deus na vida de vocês. Não vivam a vida de vocês sem se preocupar com a missão de Deus no mundo. Queridos, não existe nada mais bonito na vida cristã do que ouvir de um jovem: eu parei a minha vida para ouvir o que Deus quer fazer dela. Eu parei para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e eu quero gastar toda a minha vida para Ele. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu existo. Um jovem que entende isso muito cedo. Querido, como diz o meu professor de administração, ninguém para essa pessoa. Ele fala muito isso. Se você entender isso, ninguém te para. É a mesma coisa, se o jovem entende que ele tem a força, que ele venceu o maligno, esse jovem ele vai longe, ele prega o evangelho, ele discipula as pessoas, ele ama a Jesus Cristo, ele brilha no mundo de trevas. Então, se eu puder te dar esse conselho, queira ser conhecido por alguém que parou a sua vida na juventude para ouvir o que Deus quer dela. A força que vocês precisam para vencer o maligno, ela vem de Deus e não de vocês mesmos. Para ir finalizando, a vida cristã ou a história bíblica, ela é uma constante história de envio. Deus, ele enviou Abraão para abençoar as nações. Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus enviou profetas para anunciar o pecado do povo. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no madeiro, pregado numa cruz para salvar o mundo. Enviou o Espírito Santo para habitar na igreja e levar essa igreja a conhecer a Jesus Cristo. E agora ele te envia ao mundo. A Bíblia fala que o mundo vai conhecer a Jesus Cristo pela unidade da igreja. É essa a oração de Jesus. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu
me enviaste. Queridos, a missão da igreja é simplesmente ser um em Cristo Jesus. Ser um só em Cristo Jesus, para que o Evangelho avance. No Salmo 133, que é um salmo muito conhecido, que ele fala sobre a comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como aquele óleo que desce sobre a cabeça, vai até a barba de Arão, vai até a orla das suas vestes. E o texto termina que ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Quando uma comunidade ela está unida, o Senhor tem prazer de ordenar nela a bênção da salvação. Se uma igreja quer ver novos convertidos, quer ver novas pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, a primeira missão da igreja é estar unida em oração, que era o que essa igreja fazia. Unida em oração, jejuando, buscando a Deus. Aí sim, vem a voz do Espírito Santo, separa para mim pessoas, e essa igreja ela recebe outras pessoas, porque ela está unida e Jesus Cristo é conhecido através dela. Então, primeira coisa, no seu íntimo, tenha intimidade com Jesus Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo. A segunda coisa, se envolva na missão de Deus no mundo. E a terceira coisa, de modo algum se distancie da sua igreja. Porque se você tem uma missão no mundo para cumprir, você só consegue chegar lá pela igreja onde você está. Em Efésios, para finalizar, Paulo fala de um amor que ele é largo, um amor que ele é profundo, fala que é um amor que nós nem conseguimos compreender. No entanto, ele fala que esse amor é para ser vivido juntos. A largura, a profundidade desse amor. Sabe o que isso quer dizer? Que o mais profundo amor de Deus, ele só é derramado, só é mostrado na vida de uma igreja quando ela está junta. Porque esse amor de Deus foi feito exatamente para viver junto. Não tem como viver o amor de Deus separado. E não tem como proclamar o amor de Deus separado. Amém, irmãos?